Meu pai se aposentou com 60 anos, porque, como eu contei para vocês, né, essa vida, meu pai assumiu lá a propriedade lá que a gente foi viver. Claro que eu não era nascido na época, mas ele tinha 17 anos, né? Então, 16 para 17 anos, meu pai começou com o trabalho dele. E a partir dali, com 60 anos, ele estava, né, digamos assim, pronto para fazer outras coisas. Como eu disse, meu filho, a gente não para de trabalhar, né? A gente muda os interesses, mas de repente a gente não quer seguir naquela rotina que tinha no dia a dia. E ele construiu um caminho capaz disso e me disse, olha, pensa em construir o teu também, né? E aí eu pensei, e ele disse assim, ó, pensa naquilo que tu gostaria de fazer o resto da tua vida, que não fosse trabalhar com publicidade. Porque se também tu parar de trabalhar num determinado momento e for para casa, só para olhar televisão, não sei o quê, cara, em 2 meses tu enche o saco e tu tá maluco, ou tu vai morrer mais cedo porque tu vai estar, né? Aí cara, eu tava com 40 para 42 anos, por aí, eu digo, é verdade, vou começar a pensar nisso cedo, porque eu sou um cara muito de me planejar. E aí eu disse, pô, uma coisa que eu gosto de fazer, e acho que eu vou fazer com gosto o resto da vida, vai ser escrever e desenhar. E aí veio essa questão que eu acabei de contar aí da banda, a gente tinha, o que eu gostava na banda? Era o autoral, era tu criar alguma coisa, entendeu? Do zero, e alguma coisa que fosse tua, que tivesse assinatura. Não quer dizer que fosse bom ou ruim, mas que fosse tua. E eu disse, poxa, eu trabalho há 30 anos, na época, então, 20 e poucos anos, né? Eu trabalho há mais de 20 anos escrevendo histórias para os outros, né? Para marcas, para, enfim, né? Para pessoas, escrevi até livros para terceiros, assim, tipo, não como ghostwriter total, mas colaborando, né? E tal. Eu disse, eu quero escrever uma história minha. E eu digo, e vou escrever uma história minha para mim, em primeiro lugar. Não vou escrever uma história minha pensando, que essa história é para fazer sucesso, para vender, não sei. Não, eu sou bem resolvido profissionalmente com o que eu faço. E aí eu fiz uma viagem com minhas filhas para os Estados Unidos, até nunca tinha ido. E a gente foi para os Estados Unidos, foi para Disney, foi para aquele negócio todo, foi para os parques, né? O pacote completo lá. Cara, que eu até também nunca tive interesse muito de ir, até não era preconceito, mas eu não sei, eu sempre preferi as coisas mais históricas do que entretenimento, tá? Mas fui, cara, e foi uma coisa muito interessante ver um fato que o americano tem que eu acho sensacional. O americano, ele pega uma ideia, coisa que nós brasileiros somos ótimos em ter ideias, mas nem sempre a gente cuida das nossas ideias. Então, os americanos, eles têm uma ideia, cara, e eles fazem um processo que eu chamo de espiral. Eles pegam aquela ideiazinha, eles começam a girar em torno dela, e vão girando e vão alargando esse processo, e quando vê, a partir de um núcleo de uma ideia, eles têm uma indústria. É isso que eles fazem muito bem. E eu disse, cara, olha aí que interessante, né? Eu disse, então, se a ideia é a base de tudo, e a partir de uma ideia tu pode ter um universo maior, eu digo, eu vou criar uma coisa para eu me divertir bastante. Vou criar uma história, porque tudo começa com uma história, qualquer filme, qualquer coisa que exista no mundo material aí que seja criado pelo homem, ele começa por uma fagulha criativa, que é a ideia. Bom, então eu pensei, eu sou um cara que eu vivo de ter ideias, né? Eu não só me realizo profissionalmente com isso, como é o grande propósito, né, da minha vida, a minha principal característica. Eu sou um cara que resolve problemas a partir das ideias. Então, eu vou tentar criar uma ideia que possa ser uma história feita por mim e que, em primeiro lugar, realize a mim, sem pretensão de que ela possa ser algo maior ou comercial, né? E aí eu comecei, e aí eu digo, bom, então vamos lá, eu gosto de que tipo de história? Pensei até naquela questão, talvez os ouvintes conheçam aí, um clássico da literatura chamado Desventuras em Série, que foi escrito por um cara que ele queria escrever um outro tipo de romance policial, enfim, ele queria escrever uma coisa mais densa, e o editor disse para ele, olha, cara, não tá legal esse projeto aqui que tu tá me trazendo, mas eu tenho espaço, se tu quiser publicar, eu tenho espaço para escrever uma história para crianças, para infanto-juvenil, né? E ele escreveu aquilo meio de má vontade, inclusive, ele disse, tá, mas o que tu quer que eu escreva? Ele disse, não, eu quero que tu escreva uma história, em primeiro lugar, que tu gostaria se tu fosse uma criança de 10 anos. E assim nasceu Desventuras em Série, que virou 13 livros, filmes, que é um grande sucesso dele, entendeu?
e que o cara ficou... Que conselho bom, né, do editor, né? Conselho bom. Eu digo, então a gente tem que ouvir os bons conselhos e pegar para nós também. Eu digo, então, eu gosto de magia, eu gosto de fantasia, eu gosto de realismo fantástico, que é quando tu coloca, né, uma história fantasiosa, uma coisa ficcional, mas num ambiente real, e tu faz aquilo de forma a pessoa pensar assim, poderia ser verdade. E eu digo, a partir dali, eu vou contar uma história. Então, eu comecei a pensar, queria me dar esse olhar, eu digo, então, o personagem, eu digo assim, eu vou botar a história lá nos anos 80, né? Por quê? Porque foi a época que eu fui adolescente, né? E era familiar para ti, né? Isso. E eu queria me dar o meu olhar de 13 anos, de 12, 13, 14 anos, entendeu? Eu queria conseguir, porque eu sou um adulto de 50 anos, casado, pai de 2 filhas. E eu queria resgatar aquele olhar. Então, para isso, eu precisava retornar àquela época, entende? Eu digo, então a história vai se passar naquela época. E também por algumas coisas que eu contei no início. Cara, na tua infância, então, e na minha pré-adolescência, adolescência, né? A gente não tinha internet, cara. Isso não quer dizer que a internet é ruim, ao contrário, a internet é maravilhosa. Olha aí, ó, estamos conversando com a turma aí, né? Graças a ela. Mas ela também, a tecnologia que a gente tem hoje, eventualmente ela nos limita um pouco, né? Então eu queria poder ter de novo aquele olhar do cara que precisava era usar a cachola o tempo. Nos tira um pouco a criatividade, talvez, né, Armando? Talvez nos entrega muita coisa pronta. Talvez seja isso, entendeu? Talvez essa seja a questão. Então eu digo assim, ó, vou me devolver esse olhar, vou me reportar para aquela época e vou colocar a história, cara, em cenários que eu conheça e que eu possa voltar para visitá-los também. Então, qual é os cenários que eu usei? Os cenários aqui, não só aqui da minha cidade, né? Cenários nossos do Rio Grande do Sul, mas não numa história regional, e sim numa história que pudesse ser universal, mas no nosso cenário. E a capital, que faz parte aí dos meus livros, né? Talvez seja o cenário, para mim, mais interessante, que é Porto Alegre, né? Ela não está escrito literalmente que é Porto Alegre, mas é a capital, né? Por quê, cara? Porque Porto Alegre, para mim, eu era um cara do interior, que quando ia a Porto Alegre, não era sempre, né? Mas quando a gente ia, então Porto Alegre tinha todo um fascínio e, ao mesmo tempo, nos dava um certo medo, que era uma cidade grande. É a capital, né? A gente não tinha a chamada globalização, e a gente hoje enxerga as cidades de todo mundo, cara, a partir da tela do computador, tu consegue ter uma noção. Naquela época, não, ficava muito na tua imaginação, né? E quando tu chegava lá, e aquele contato que tu tinha, se tu chegasse numa Porto Alegre, num dia como hoje, tá aqui, né? Chuvoso, um dia meio sombrio, bom, a tua visão da cidade era aquilo, até porque tu não ia toda hora para lá, né? Naquela época, a gente ainda tinha acesso de ônibus, não sei o quê, enfim, mas também tinha trem ainda, né? A gente ainda fazia, eventualmente, viagem de trem. Eu coloquei o trem no livro, porque para mim também tem uma questão histórica, eu tenho uma relação histórica com o trem. A minha família veio do Paraná para Santa Maria há 200 anos atrás para ajudar na composição da ferrovia. Então, Santa Maria é uma cidade reconhecida por ser entroncamento ferroviário, né? Mas a minha família teve parte nesse processo, né? Meu bisavô, meu tio bisavô vieram para cá por causa disso. Então, eu queria trazer esses elementos, né? Queria trazer esses elementos da minha história, da minha própria história, das minhas origens, da história da minha cidade, e para tentar criar o quê? Uma história, como eu disse, de fantasia, que pudesse ser universal, mas que, ao mesmo tempo, ela usasse como cenário os nossos. Por quê? Porque se em algum momento essa história conseguisse ir um pouco mais longe que a minha própria estante, né? Ela daria uma chance para nós criarmos o que eu chamo de legado literário. Isso é o que eu mais falo quando eu falo em palestra por aí, né? A pessoa diz, o que é legado literário? Né? A gente ouviu falar, né? O pessoal gurizada que está ouvindo aí já ouviu falar no legado da Copa, né? Então, o pessoal ouviu falar muito no legado da Copa, né? Quando a Copa passou por aqui. O que é, né?
a Copa passou por aqui, teve algumas coisas que não foram tão positivas, mas teve muita coisa positiva, não só em construções, em cultura, né? Eu fui assistir um dos jogos, consegui assistir um dos jogos em Porto Alegre, era um ambiente absolutamente civilizado, né? E o que seria o legado literário? Isso eu vi numa viagem também, e vamos pegar o Harry Potter, né? Que hoje é um que se compara muito ali e tal, né? Pelo estilo, mas assim, ó, se tu vai hoje na estação de King's Cross, que é uma estação igual à estação rodoviária de Juí, entendeu? Tu vai ver lá mais gente para olhar uma coluna comum, que é onde o Harry Potter teria atravessado, do que no Big Ben ou na Torre de Londres, né? Então, o que é isso? É uma história de ficção que mesmo num país ou numa cidade que respira histórica, né? Com perdão da redundância, mas é isso mesmo, né? Que respira fatos históricos por todos os lados, é uma história de ficção que deixa uma herança para aquele lugar, né? E do lado lá da estação de King's Cross, lá na coluna do Harry Potter, tem uma loja que vende livro, é um local que tu vai lá para fazer turismo, tu entendeste? Tu imagina se a gente tivesse aqui também mais histórias contadas nos nossos cenários, né? Aí em Juí, né, por exemplo, lá, digamos, deve ter um local lá, né, sombrio, sei lá, uma gruta perdida e tal. Temos. Que tu uma lenda, né? Tem as lendas, que tu contasse uma história que as pessoas se interessassem tanto ao ponto de sair das suas cidades, em vez de ir lá para Londres, em vez de ir para Paris, se interessar em ir aí em Juí, na gruta, né? Na gruta do lobisomem, do não sei o que lá. Por quê? Porque tu criou uma história de ficção que atingiu tamanha proporção que ela faz que as pessoas se interessem em também participar, porque a fantasia do realismo fantástico, especialmente, tem isso, né? As pessoas querem fazer parte daquele cenário, né? Se tu pegar o Harry Potter mesmo, né, como a gente está usando aí como exemplo, as pessoas querem se vestir como os personagens. Elas querem usar as varinhas dos personagens, né? As pessoas que leram Os Três Mosqueteiros, a sua época lá, quando foi famoso, né? Queriam lutar de espada, esgrimar por aí, não sei o quê. As pessoas que leram Homem-Aranha, que leram Thor, que leram Capitão América, queriam ter o escudo do Capitão América, querem jogar a teia do Homem-Aranha. É isso. A gente quer participar daquela história. O fã quer viver aquela história ao máximo, né?